Fala, galerinha, tudo bom? Olha só, pessoal, na aula passada nós começamos a estudar a parte que envolve, o cérebro do robô. Nas aulas anteriores, desde o início, nós começamos a ver como era a parte interna do robô, como funcionavam os circuitos eletrônicos. O que são circuitos eletrônicos? São justamente as partes internas, ou seja, as partes que vão substituir as nossas veias por jumper, substituir o nosso sangue por energia. Então, vejam, no primeiro momento nós estudamos tudo que era da parte interna do robô. Agora nós vamos estudar o quê? Qual é a parte do robô? Nós vamos estudar o cérebro do robô. Acontece que na aula anterior, exatamente no capítulo 7, salvo engano, nós estávamos estudando uma placa chamada Arduino. Então, repete contigo. Arduino. Isso. Arduino. Então, o Arduino é o cérebro do robô. Agora, para esse cérebro poder controlar o corpo, nós precisamos entender como funciona esse Arduino. Para que nós possamos construir o nosso robô e o nosso robô possa fazer várias coisas, nós precisamos entender como esse cérebro funciona. Você está preparado? Então, vem comigo. Então, pessoal, olha só. Eu quero que vocês olhem para essa imagem. Alguém reconhece essa imagem? Nós já mostramos, mas o tio vai lembrar. Essa imagem representa o que das pessoas? Ó a dica, ó a dica. O que essa imagem representa das pessoas? Representa o cérebro. E o que o cérebro das pessoas fazem? Ela manda um comando, uma ordem. Ela que controla todo o nosso corpo. Então, pessoal, essa parte é o cérebro do robô. O nome dessa parte se chama, olha só o que o tio vai escrever. Olha só, todo mundo, Arduino. Ou seja, o Arduino é o cérebro do robô. Então, toda vez que você pensar, nossa, eu tenho que controlar o meu robô, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que justamente entender como funciona o cérebro desse robô. E o cérebro do robô se chama o quê? Arduino. Repete contigo, Arduino. Isso. Então, sendo o Arduino o cérebro do robô, como é que nós vamos nos comunicar com esse cérebro? Bem, essa pergunta vai ser já respondida. Olha só, pessoal. Pega o teu livro, pede para o papai, pede para a mãe colocar o livrinho do lado e abrir no capítulo 6. O mundo da informática. Por quê? Pensa comigo. O cérebro, ele vai mandar ordem para o corpo. Mas no cérebro do robô, como é que nós vamos fazer o que nós queremos para que o cérebro realize uma ação? Pensa comigo. O carrinho. Você quer que o carrinho ele faça um percurso, vão para um lado, para o outro. Como é que você vai fazer com que esse carrinho, que vai ter um cérebro, possa direcionar o carrinho para um lado para o outro? É o que nós vamos estudar agora. Por quê? Na informática, nós vamos fazer esse estudo. Primeira coisa, eu quero que vocês entendam. Olha aqui pro tio. Essa palavra aqui, informática. A palavra informática, ela tem justamente a junção de duas. Olha só. Ela tem informação, ela tem a junção da palavra infor. Esse infor, ele vem de deixa eu diminuir aqui só o tamanho da letra. Pronto. Informação. Infor vem de informação. E mática vem de, olha só, automática. Então, olha só. Por que nós estamos estudando a informática na robótica? Sabe por quê? Porque o robô, ele manda ordem para o corpo. Ou seja, carro vai para um lado, carro vai para o outro, carro para, carro anda. Então, o carro ele vai se mover de acordo com o cérebro. Só que esse cérebro, ele trabalha com informação. Olha a dica, Informação. A informática é a junção da palavra informação
e automática. Ou seja, a informação ela vai processar rapidamente, automaticamente. Ou seja, na hora que você pedir para o carro ir para o lado, o teu robô vai para o lado. Na hora que você pedir para o carro ir para outro, o robô vai para o outro. Por quê? Porque a informação, a ordem, o comando, o código, o que vai fazer o robô funcionar, vai ser automático. Então, vamos conhecer primeiro esse mundo da informática? Vem aqui com o tio. Olha só, por que é importante nós estudarmos a informática? Primeiro, quando nas aulas passadas nós montamos as partes internas do robô, lembra que no começo da aula nós falamos sobre circuito eletrônico? O que é o circuito eletrônico? Circuito eletrônico é a parte interna do robô. É justamente aquela parte que vai nos dar a ordem do robô. Quer que o tio pegue aqui um exemplo? Olha só aqui, ó. Olha aqui que eu tio vai mostrar para vocês, ó. Vocês estão vendo aqui? Esse daqui é um carro, ó. Olha só. Esse daqui é um carro. Esse carro, ele justamente é um robô. Só que, olha só, pensa comigo, pensa aqui contigo, ó. Esse carro, ele tem um corpo. O que é o corpo do carro? Os motores, as rodas, a bateria. Tudo isso daqui é o corpo. Vocês estão vendo aqui o jumper? O jumper. Olha o coração do robô, do carro, ó. Eu tenho os sensores, olha os olhos do robô. Ó. Agora eu pergunto, o que é toda essa parte física que você consegue pegar? É a eletrônica, ou seja, o circuito eletrônico é justamente toda essa estrutura aqui. Só que para esse carro funcionar, ele precisa de quê? Ele precisa de um cérebro, ou seja, o cérebro que nós sabemos é o Arduino. Então, olha só, eu tenho o circuito eletrônico e eu tenho o Arduino. Quando eu pego o Arduino e coloco no circuito eletrônico, o meu carro ele se transforma num robô. Então, vejam, nas aulas passadas, nós entendemos como funciona o circuito, como funciona a parte interna do robô. A partir dessa aula, nós vamos ver a parte da programação. Olha só, o que é programação? Deixa eu dar uma dica para vocês. Programação também ela vem de duas palavras, ó. Programação vem de o quê? Vem justamente da ideia de programar. Ó, se liga, ó. Programar. O que, tio? O que, tio? Uma ação. Como assim? Quem é que gosta de férias aí? Levanta o braço. Ah, o tio adora também férias. Ou seja, quando você está chegando no período de férias, o que você pensa? Eita, eu vou brincar, eu vou tomar banho de piscina, eu vou viajar, vou tomar sorvete, eu vou andar de bicicleta, eu vou correr, eu vou para casa dos meus amigos. Ou seja, você quer fazer várias coisas, várias ações. Só que você consegue fazer tudo ao mesmo tempo, de qualquer jeito? Não. Então, para que você consiga fazer tudo o que você quer, você precisa ficar organizado. Ou seja, fazer tudo direitinho. O que a programação faz? Ela ajeita, ela procura ordenar, ela procura justamente organizar tudo o que o robô tem que fazer. Então, se nós estávamos estudando a parte interna do robô, que era a eletrônica, agora nós vamos estudar a programação. A programação é a parte que nós vamos, ó, pegar um computador e dizer assim, ó, digita, pega no computador aí, ó, aí pega, robô, faz isso. Ou então, robô, faz aquilo. Aí você vai utilizar o computador. Desculpa, pessoal. Você vai utilizar o computador para poder dizer o que o robô vai fazer. Ou seja, para mandar a programação. Não esqueçam, estudamos a eletrônica e vamos estudar agora a programação. E elas vão se aproximar. Por quê? Porque depois que a gente montou a parte interna do robô, depois que a gente conheceu as partes que fazem a estrutura interna do robô, nós vamos pegar o quê? Estudar a programação para poder controlar o robô. Tá entendendo? Então, vamos lá. Como é que nós fazemos isso? Primeiramente,
Olha, se liga, ó, vem aqui contigo. Eu preciso de um computador. Ou seja, nesse computador, eu vou pegá-lo para poder fazer uma comunicação com o meu Arduino. Veja que o Arduino é o cérebro do robô. Ou seja, nesse cérebro, ele vai comandar, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho o Arduino, ó. Todo mundo tá vendo aqui o Arduino? Só que esse Arduino, ele está se comunicando com o circuito eletrônico, ó. Mas para o Arduino fazer o que a gente quer, nós precisamos nos comunicar pelo computador. Ou seja, o computador, ele vai enviar a ordem. Você vai fazer o computador assim, ó. Pega no teclado. Aí vai dizer, robô, faz isso. Ou então, pega no teclado de novo. Robô, faz aquilo. Então, é através do computador que nós vamos enviar as ordens e comando para o nosso circuito eletrônico. Como assim, professor? Dentro do computador tem um programa. Como assim um programa? Eu quero que você lembre do celular do papai e da mamãe. O celular do papai e da mamãe não tem alguns joguinhos, não tem os aplicativos que a gente assiste os nossos desenhos, os nossos filmes? Pois é. Aquele programinha que é o jogo, aquele programinha que reproduz o vídeo, ele é um programa parecido com o programa que controla os robôs. Só que esse programa não está no celular, esse programa está dentro do computador. Vamos aprender o nome desse programa? Olha só, olha só. O nome desse programa se chama IDE. Ele é um software. Repete com o tio. Software. Como assim? Eita, tio, que palavra difícil. Repete assim, ó. Software. Software. Ou seja, o software é o programa que vai controlar o Arduino. O Arduino é o hardware. O que é o hardware? Repete contigo. Hardware. Ou seja, calma, não precisa se preocupar. O tio está querendo que você conheça essas palavras para a gente poder facilitar lá na frente. Acontece que, qual é a diferença do software para o hardware? O software, que é o IDE, é o programa. Pensa comigo. Você consegue pegar naquele personagem do desenho que você gosta? Você consegue triscar, o personagem vai aqui, toca na tua mão, você cumprimenta, brinca com... Você consegue fazer isso? Por que não? Porque ele é virtual. O que é virtual, tio? Virtual é aquilo que você não consegue pegar. Você só consegue, ó, perceber. Mas, deixa eu perguntar para você, você consegue pegar no celular? Ou seja, o celular é o hardware. Ou seja, pensa no seguinte, para que nós possamos relacionar robôs, o programa é aquilo que você não pega, o Arduino é aquilo que você pega. Olha aqui um exemplo de um Arduino, ó, mostrar para vocês, ó. Esse Arduino, pessoal, ele é um hardware. E dentro dele, nós vamos comunicar com o computador. Eu vou pegar e me comunicar com o computador para passar o software. Mas o que eu preciso mostrar para vocês? Primeiramente, nós precisamos, para poder controlar o Arduino, eu primeiro preciso saber sobre esse daqui, ó. Sobre o computador. Então, olha só, se liga. Para que eu possa, antes de aprender a controlar e saber como o cérebro funciona, eu preciso utilizar o computador. Então, ó, vem aqui contigo que nós vamos agora entrar num mundo bastante interessante, ó. O que tem a ver programação com informática? Eu acabei de mostrar para vocês que o computador é o que faz com que nós possamos nos comunicar com o cérebro do robô, que é o Arduino. Eu só posso interagir com o cérebro por conta do computador. Então, o que eu tenho que falar para vocês? Que quando a gente lembra da palavra informática, lembra que o tio já falou, informática, ela vem de duas palavras, ó.
informação automática. Tô entendendo. Vamos lá. O que isso quer dizer? Essa informação, ela se dá, o envio dessa informação, ela se dá através de uma programação. Ou seja, eu utilizo a informática, os computadores, para a informação ficar, entrando e saindo do robô. Em outras palavras, como eu estou dizendo, informática é igual a informação mais automática. Se liga, se você puder, pega o caderno, dá uma pausa no vídeo e anota essa informação. E anota isso que é importante. Você coloca informática é igual a informação mais automática. Ou seja, toda vez que você falar computadores, os computadores trabalham com informação. E essa informação, acontece de forma rápida e automática. Vamos conhecer como é que funcionam esses computadores? Vamos ver como é que eles são por dentro? Olha só. Essa informação, ela tem um começo, um meio e fim. Quem é que aqui já brincou, por exemplo, de telefone sem fio? O que é telefone sem fio? Você pega vários coleguinhas ao redor, tá todo mundo lá sentadinho, aí você coloca assim, bem no ouvidinho do primeiro colega, você conta um segredo. Você conta assim, eu gosto de tomar sorvete de chocolate. Aí o coleguinho vai no ouvido do outro e vai tentar passar essa mesma informação. Pam, 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 pam. Aí vai chegar que vai dar uma volta e vai chegar naquele que primeiro falou. Será que vai chegar do mesmo jeito? Eu acho difícil. Por quê? Porque a informação que vai passando de um ouvido para o coleguinha, para outro, para outro, para outro, para outro, ela pode ser transformada. Na programação é a mesma coisa. Essa informação ela vai ter um começo, um meio e um fim. E como é que acontece nos computadores, tio? Como é que essa informação ela faz? Ela começa onde? Ela vai para onde? E ela termina onde? Essa informação é o que comanda os robôs. Quem aqui quer controlar robôs? O tio quer, você quer? Então, para você entender como é que você pode controlar os robôs, nós precisamos entender que o controle se dá através da informação, que tem um começo, ou seja, entra no robô, depois vai para o meio, o robô vai tentar entender essa informação e depois vai para o fim. O robô ele vai dar um resultado para essa informação. Calma aí que a gente vai entender agora. Quem é que gosta de comer? O tio ama comer. Nossa! E quem é que gosta aqui, por exemplo, de pão? Rapaz, o tio dá o maior valor a pão, Então, vamos fazer o seguinte? Vamos entender o processo de informação como a máquina de fazer pão. Tio, o que é processo de informação? Eu não estou entendendo. Processo são vários atos. Ou seja, lembra quando eu falei começo, meio e fim? Então, são os atos da informação. Esses atos é igual a fazer um bolo, fazer um pão. Se liga aí que você vai entender. Olha só. Imagina uma máquina de fazer pão. Eita! Essa máquina, para poder funcionar, ela precisa de algumas coisas. Primeiro, a etapa inicial. O que é a etapa inicial? Nós colocarmos os ingredientes dentro da máquina. O que precisa para poder fazer um pão? Leite, ovos, trigo, margarina, fermento. Então, todos esses ingredientes, para poder iniciar, nós precisamos primeiro escolher quais são os ingredientes para depois colocar dentro da máquina. Ou seja, a primeira parte é entrar os ingredientes, entrar os dados, ou seja, a informação, ela precisa entrar no robô. Depois que ela entra no robô, o que acontece com essa informação? Ela entrou no robô. Depois do que acontece? Dentro da máquina, ela vai começar a mexer tudo. Vai começar a mexer. Ou seja, dentro do robô, a informação ela vai chegar no cérebro. Ela vai chegar no cérebro. E o cérebro vai tentar entender. O que eu estou fazendo? O que é isso? O que é aquilo? Ele vai começar a fazer várias perguntas para tentar entender. Olha só, a informação chegou no robô, o robô mandou para o cérebro.
Ou seja, está processando a informação. Para que depois, o que acontece? A informação saia. Ou seja, depois que você entendeu, sim, agora eu sei o que fazer a ordem para o carrinho andar. Aí o carrinho vai para a direita. A informação sai. E nesse caso, é como se eu tivesse o pão pronto. Olha só, repete contigo aqui, ó. Primeiro, o que acontece? Entra os ingredientes. Segundo, o que acontece? Mistura os ingredientes. Depois, o que acontece? Sai o pão pronto. Veja que a informação no começo não é a mesma no final. Alguma coisa se transformou em outra coisa. Veja que no começo eu tinha vários ingredientes, mas que eles foram transformados, eles foram processados para ter no final outro. Então, pensa aqui contigo, ó. A programação é igual a máquina de fazer pão. Tem um começo, um meio e um fim. O que é o começo? Entrada de dados. Repete contigo. Entrada de dados. Isso. O que é o meio? Processamento. Mistura. O que é o processamento e mistura? É tentar entender o que vai fazer com o que foi colocado. Terceiro, já entendi. Então é para fazer um pão. Então aí vai sair o pão. Aí vai dar o resultado. Vocês entenderam como é que funciona? Isso daqui, gente, é bem legal. Aí o que você faz por último? Fiz o pão, pode deixar em qualquer lugar? Não, você vai guardar o pão, você vai armazenar. E aí ele vai ficar lá guardadinho. Entenderam? Então, segunda coisa para poder anotar. Pega o caderninho, dá uma pausa e anota o seguinte. Processo de informação. Primeiro, entrada de dados. Segundo, processamento. Terceiro, saída de dados. E quarto, armazenamento. Olha como é que é muito fácil. Viu que você está muito sabido? Vamos agora ver o que isso tem a ver com o nosso robô. Olha só. Para o nosso robô ele fazer uma ação, lembra que eu disse que nós temos um caminho, começo, meio e fim? Ou seja, esse ciclo é aquele que vai ficar se renovando. Ó, o tio vai pegar bem aqui uma setinha e eu quero que você acompanhe assim. Ó. Eu tenho a entrada de dados. Depois existe o processamento. Depois existe a saída e depois existe o armazenamento. O tio pode comparar com outra coisa? O tio vai agora esquecer máquina de pão. O tio agora vai fazer uma outra coisa. Se liga, ó. Presta atenção. Imagina quando você está lá paradinho. Aí você está fazendo alguma coisa e a sua mãe pergunta: menino ou menina, tu já tomou banho? Aí o que acontece? Essa informação está entrando aonde? Nos nossos ouvidos. E ela vai para onde? Para o nosso cérebro. E o que o cérebro vai fazer? Vai começar a pensar: a mamãe falou para eu tomar banho. Então, eu tenho que tomar banho. Mas ela já falou há muito tempo. E ela já tinha falado para que eu pudesse tomar banho. Veja que você está processando, a segunda etapa. Você está tentando entender. Aí, quando você entendeu, nossa, se eu não tomar banho, a mamãe vai brigar comigo. O que você vai fazer? Vai para a terceira etapa. Você vai sair correndo para o banheiro tomar banho. E aí, no quarto, o que é? É você ficar o quê? Naquela situação de pós, ou seja, de final, de você ficar bonitinho, cheirosinho, cheirosinha, depois de tomar o banho. Então, veja, gente, tudo é assim, entra, processa e sai. Entra, processa e sai. Entra informação, vai para o cérebro, interpretar, processar, entender, misturar. Depois que entendeu, manda uma resposta para o corpo, que é a saída. Tá bom, galerinha? Olha só. Isso tudo acontece dentro do computador. Agora, para que nós possamos entender, antigamente, olha o tamanho dos primeiros computadores que o ser humano conseguiu construir. Para vocês terem ideia, hoje vocês estão vendo o computador na frente aí de vocês, na escola, que são pequenos. Mas sabe como é que antigamente os computadores, eles eram gigantes. Você imagina várias salas, as paredes todas como se fossem armários que fossem computadores. Detalhe, era só um computador. Tudo isso daqui, e ainda mais que não está na foto, é só um computador.
Ou seja, esse computador, ele tinha uma língua. Por exemplo, o que você fala no Brasil? Qual é a sua língua? Português. Qual é a língua quem mora no Japão? Japonês. Qual é a língua de quem mora na Alemanha? Alemão. Ou seja, cada país tem a sua língua. O computador também tem uma língua. Sabe como é que é a língua do computador? Binário. Repete contigo. Binário. Então, se você puder, eu quero que você anote a terceira coisa no seu caderninho. Ou seja, você vai anotar o seguinte. Linguagem dos computadores. De novo, linguagem dos computadores. O tio vai escrever aqui para facilitar. Ó, linguagem dos computadores. Qual é que é a linguagem dos computadores? A linguagem dos computadores se chama o quê? Binário. É o idioma. É como os computadores conseguem entender. E esse binário, sabe como é que ele funciona? Ele funciona com aquela relação de 2 caracteres. Ou seja, o binário ou é o 0 ou é o 1. Opa! Ou 0 ou 1. E eles vão ficar se repetindo. Olha aqui, ó. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Essa daqui é a linguagem. Isso daqui é o idioma. Isso daqui é como os computadores entendem. Entendido? Tem até um filme chamado Matrix, que fala como os computadores eles conseguem pensar. É como se a gente pudesse pensar como os computadores. O computador, ele não fala português. O computador, ele não fala japonês. O computador fala o quê? Repete com o tio. Binário. O quê? Binário. Então, se você puder, dá uma pausa no vídeo e anota mais essa informação. Linguagem dos computadores, qual é? É o binário. O 0 ou 1. Entendido, galerinha? Vamos aqui para a nossa parte final da aula. Entender quais são as partes internas do computador. Ou seja, vamos conhecer o computador? Olha só. Para poder entender o computador, a gente precisa, estar fera. Então, vamos ver como é que é esse computador. Quais são as principais peças internas? Lembra que nós falamos? Software. Repete contigo. Software. Mais uma vez. Software. O software é aquilo que você não consegue pegar. É como se fosse as nossas ideias, os nossos pensamentos. Você consegue pegar no seu pensamento? Não. Mas você consegue pegar no seu cérebro? Lógico, não no cérebro em si, mas aonde ele está, consegue. Então, nós vamos justamente ver como é que funciona os nossos computadores, como é que eles estão trabalhando. Então, vejam, o hardware é a parte interna do computador. O hardware é as partes que nós podemos pegar do computador. Então, o tio vai tentar comparar as partes internas do computador com as partes internas das pessoas, ok? Primeiro, vamos lá. Microprocessador. Esse daqui já está no capítulo 7. Olha só. O microprocessador é o núcleo. Imagina o teu cérebro. O teu cérebro é o que comanda o corpo. Mas dentro do teu cérebro tem uma partezinha que é a mais especial. O do computador é chamado de microprocessador. Por que ele é especial? Porque é nela que tudo que o robô pensa é nela que acontece. É nessa parte em que todas as ações do robô acontecem. Olha como é que é o processador na vida real. Ele é justamente uma plaquinha cheia de pontinhos. Aqui são cheios de pontinhos que eles vão se conectar. É como se do cérebro tivesse uma parte que é só o processador. A segunda parte, olha só, eu tenho uma parte do computador que é chamado de disco rígido ou HD ou SSD. Qual é a sua função? Por exemplo,
Ah, você lembra de quando foi que você viajou pela última vez? Você lembra o que você comeu ontem? Você lembra do seu último aniversário? Você lembra da última vez que você caiu? Sabe por que que você lembra? Porque no seu cérebro tem uma partezinha que fica guardada as informações. Pois é. O computador também tem essa parte. O computador tem uma parte que é guardada essas informações. E essa parte se chama unidade de disco rígido. Ou seja, é o local em que é guardada as informações. Por que disco, ó? Porque ele tem o formato de um disco que ele vai girando, ó. E é nela que vão ser guardadas as informações. Você tem coisas que lembra, tem coisas que esquece. Tem coisas que você coloca na sua mente, tem coisas que você tira da sua mente. Ou seja, as lembranças elas vão entrando e saindo, entrando e saindo. As informações no processador, no HD, elas também vão entrando e vão saindo. Então, pessoal, por hoje nós vamos falar dessas duas partes do computador. Ou seja, a parte central do cérebro e a outra parte do cérebro que ficou encarregada de poder guardar as informações. Na próxima aula, nós vamos continuar a estudar sobre o computador. E aí, pessoal, vocês gostaram da aula de hoje? Então, galerinha, por favor, peço que vocês possam revisar as anotações que nós colocamos, estudar o capítulo 6 e o capítulo 7, para que na próxima aula nós consigamos avançar. Então, o tio não vê a hora de poder nós voltarmos para nossas aulas, para a gente poder fazer muitas experiências legais. Então, pessoal, fica com Deus, tenha uma boa semana e tchau!